Muito bem, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando ao nosso segundo devocional da semana. Olha só, vamos estudar, na verdade, a lição 6, lá onde tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Uma história fantástica, bonita em todos os aspectos e que está brilhantando, todos aqueles que participam comigo, com o diácono Bruno, com os outros professores, tanto do nosso discipulado, como a escolinha das crianças. Nós temos vivido um tempo maravilhoso aí nas nossas EBDs. E os nossos devocionais também têm ilustrado, tem trazido a visão mais ampla das nossas lições. E eu quero, de antemão, agradecer a todos que têm nos ajudado nesse sentido. E hoje o devocional, ele tem como tema Abraão, desperto, entregou o dízimo. Eu quero dizer a você que todos os devocionais dessa semana, ele vai trazer como tema principal a condição de estar os seus personagens sendo desperto por Deus ou por alguma situação para tomar uma atitude. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Nós temos que despertar. Temos que, além de estar como um pássaro solitário no telhado, o pardal lá de Salmo 107:2, mas também despertos para a tomada de atitudes. E o texto do nosso devocional se encontra no livro Primais, o livro que abre a toda a estrutura bíblica, o Alfa. O livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, que nos diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Queridos, nós estamos neste contexto desse texto. Diante de uma guerra ou de o final de uma guerra. E dentro desse contexto, a questão nos aparece como a questão das armas e suprimento no que tange a provisão. Dois importantes pontos a serem considerados quando o assunto é guerra. E aí nos aparecem dois personagens nesse contexto. De um lado temos Abraão e do outro temos Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Sua presença na Bíblia, meu querido, ocorre num texto histórico. Gênesis 14. Também vai aparecer no contexto poético no Salmo 110. E mais à frente, e isso numa contagem de anos muito intensa, viu, irmão? Vai aparecer na parte doutrinária de uma epístola no Novo Testamento, em 3 capítulos, no livro de Hebreus, capítulos 5 a 7. Queridos, Melquisedeque era uma personagem, no mínimo, estranho. É dito que ele era o rei de Salém e sacerdote do rei Altíssimo, na verdade, do Deus Altíssimo, o que, combinando as passagens de Josué 18:28 e Salmo 76:2, nos mostra ter sido ele o rei de Jerusalém durante o domínio dos jebuseus. Entretanto, ele aparece
na interpretação de Hebreus 7:2 como o rei da justiça. Abraão vinha de uma guerra, e uma guerra dura, meus irmãos, porém com vitória. E aí eu vou trazer algumas coisas, alguns contextos aqui sobre essa situação ao qual Abraão viveu. Kedorlaomer, rei de Elão, hoje, no tempo moderno, essa região é chamada de Irã, e mais 3 aliados declararam guerra contra 5 reis que governavam os territórios próximos do Mar Morto. A confederação estrangeira venceu a guerra. Seus soldados saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra e levaram os moradores como prisioneiros. Entre os cativos encontrava-se também Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, do capítulo 14, do versículo 1 ao 12. E aí, o patriarca, com 318 homens, Abraão, o patriarca, bem treinados esses 318 homens, perseguiu, atacou e derrotou as forças invasoras, e aí resgatou seu sobrinho Ló, seus parentes, e apossou-se de todos os bens que foram levados, conforme os versículos 13 a 16. Quando Abraão retornou da batalha, queridos, ele foi saudado pelo rei de Sodoma, lá no versículo 17, o qual lhe ofereceu os espólios recuperados. O patriarca recusou-se a tomar qualquer objeto que fosse do espólio, presta atenção, para que o rei não dissesse depois que através desse recebimento Abraão se tornasse rico. Abraão fez um juramento em nome do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, conforme o versículo 22 a 24. E assim se separou ele da adoração politeísta praticada pelos reis que viviam na área do Mar Morto. E aí aparece Melquisedeque, que entretanto ele recebeu pão e vinho e uma bênção no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Este homem era rei de Salém. Salém aqui pode ser considerado como Jerusalém, lá, como eu falei antes, conforme o Salmo 76, 2. Mas também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Interessante entender também, queridos, que Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural. Percebeu, preste atenção, aleluia, que Abraão servia ao mesmo Senhor, conforme o versículo 22. O patriarca, por sua vez, reconheceu. Um percebeu e o outro reconheceu Melquisedeque como sacerdote de Deus, digno de receber seu dízimo, conforme o versículo 20. Embora a referência ao rei de Salém em Gênesis seja breve, aparece no contexto que o retrata como uma figura histórica. Aleluia. É importante entender o porquê desse despertamento e da necessidade dele estar aqui. Porque lá no Salmo 110, especialmente no versículo 4, nós estamos diante de aproximadamente um milênio depois de Abraão. Davi compôs esse salmo no qual retratou seu Senhor como rei e sacerdote. No primeiro verso
Salmo 110, o Senhor convidou o Senhor de Davi a sentar-se à sua destra em esplendor real. No segundo verso, o Senhor fez um juramento e disse ao Senhor de Davi: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O juramento é irrevogável, irmão, porque o Senhor jamais muda de ideia. Mais à frente, aleluia, Hebreus e Melquisedeque, eles voltam no Novo Testamento, aleluia, a aparecer num momento de doutrina. O escritor da Epístola aos Hebreus é o único autor no cânon do Novo Testamento que estabelece a doutrina do sacerdócio de Cristo. E aí o escritor aos Hebreus expõe a superioridade do sacerdote da ordem de Melquisedeque sobre o sacerdote levítico, especialmente no capítulo 7. Querido, a passagem de Gênesis, a partir dessa passagem, o escritor aos Hebreus demonstrou que Melquisedeque, o sacerdote de Deus, era superior a Abraão, o pai dos crentes. O patriarca deu o dízimo ao rei de Salém e recebeu dele uma bênção espiritual. Aleluia. Quero dizer a você que o senso comum ensina que a pessoa que recebe o dízimo e abençoa o que o dá é o maior dos dois. Assim, Melquisedeque é superior a Abraão, pois recebeu o dízimo até mesmo de Levi, representado figuradamente pelo patriarca, conforme Hebreus capítulo 7, do versículo 4 ao 10. Isso deixa claro, queridos, que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Queridos, ao ser estabelecido as normas, Deus limitou o serviço sacerdotal aos levitas e excluiu todas as demais tribos de Israel. Essa lei em nada aperfeiçoava e foi, portanto, anulada. O Senhor, entretanto, aleluia, confirmou o sacerdócio de Melquisedeque por meio de um juramento que garantiu sua eternidade. Portanto, por causa desse juramento, Jesus é sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Por causa de um despertamento a Abraão, chegamos a esse contexto histórico que nos atinge até hoje. Que Deus nos mostre o brilho desta aula 6, da lição 6 nesse domingo. Que nós possamos vibrar e viver esta aula juntos. Que Deus nos abençoe. Nos dê uma semana de vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus alargue as tuas fronteiras. Ó Deus, eu peço a ti por tua igreja, por todos aqueles que estão ouvindo agora, não sei a que hora, este devocional, mas que o Senhor te conceda graça, misericórdia, saúde e paz. Em nome de Jesus, amém.